Uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Vamos falar de força de atrito. Força de atrito que a gente classifica como cinético ou atrito dinâmico e de atrito estático, em geral pensando, cinético é quando tem movimento, estático quando está parado. Confesso a você que esses nomes podem confundir um pouco e eu prefiro falar de atrito com escorregamento e de atrito sem escorregamento. Vou escrever aqui e se você conseguir entender o que eu vou dizer, nunca mais você erra. O atrito cinético é o atrito com escorregamento, ou seja, as partes que estão em contato deslizam uma sobre a outra. Já no atrito estático, atrito sem escorregamento. Quando o atrito é sem escorregamento, as partes em contato não deslizam uma sobre a outra. Aí bora fazer o seguinte, imagina essa folha de papel aqui com o nome Questões do Enem que está em cima de uma outra folha de papel. Se eu forço aqui e arrasto a folha de cima sobre a de baixo, essa folha de cima se desloca sobre a de baixo com resistência, então tem atrito. Aí eu pergunto, esse atrito é um atrito estático ou um atrito cinético? Aí você pensa, tem escorregamento ou não tem escorregamento? Aí você diz, tem escorregamento, então é um atrito cinético. Aí eu venho agora e coloco aqui a tampinha da lente da câmera. Olha aí uma propagandazinha gratuita para Canon. E agora eu continuo puxando a folha de papel com a tampinha em cima. Perceba que a tampinha vai junto com o papel. Ela está se movimentando junto com a folha de papel, está em movimento. Mas ela não escorrega. Então, embora ela esteja em movimento, o atrito é um atrito sem escorregamento. Então, é um atrito estático entre a tampinha e a folha de papel. Quando a gente está caminhando sobre uma superfície, o pé da gente faz um esforço sobre a superfície. E se o pé não escorrega, que tipo de atrito a gente tem? Estático. Se o pé escorrega por alguma razão, cinético. A gente precisa entender essa diferença porque o atrito cinético é um atrito que se opõe ao escorregamento. E como tem movimento em questão, esse escorregamento tem o sentido do movimento, então ele se opõe ao movimento. Já o atrito estático, ele se opõe à tendência de escorregamento. Não ao escorregamento, porque não tem escorregamento. Então, como é a tendência de escorregamento, olha só, cuidado agora, o atrito estático é favorável ao movimento. De novo, vou trazer a tampinha para cá. Está aqui o papel, está aqui a tampinha. Quando eu puxo o papel para a direita, o papel puxa a tampa e olha para onde é que aí tem que ser a força feita pelo papel na tampa. Para o lado do movimento. Então, quando a gente tem um atrito de escorregamento, esse atrito se opõe ao movimento. Mas o atrito de escorregamento, sim. O de sem escorregamento, não. Ele, ao invés de se opor ao movimento, ele é favorável. E aí, quando você pisa, vamos supor que aqui é o seu pé pisando o chão, está aqui o solo. A força que você empurra o chão está representada por essa seta aqui inclinada, força feita pelo pé. Por ação e reação, o que é que acontece? Você sofre uma força no sentido contrário, que eu vou chamar aqui de força feita
pelo chão. Essa força feita pelo chão aponta para cima e para a direita. Então, se eu for decompor essa força, olha só, ao decompor essa força, eu tenho uma componente dela para a direita e uma componente dela para cima. Essa componente para cima é a força de compressão normal. E essa tangente à superfície é exatamente a nossa força de atrito. Força essa que, como não tem escorregamento, é um atrito estático. E ele está favorável ao sentido do movimento. Então, quando a gente tem aqui uma rampa, como diz a questão, e o corpo vai subir essa rampa caminhando, se o movimento do corpo, aqui representado por essa bolinha, é de baixo para cima, é preciso que haja uma força. Se isso aqui é o sentido do movimento, a velocidade, é preciso que haja uma força feita no solo, empurrando o solo, para que o solo empurre para cima. E aí essa força feita pelo solo tem uma componente tangencial, que é paralela ao plano, que corresponde à força de atrito estática, que é paralela e que tem o mesmo sentido do movimento. Então, com isso, a gente já saberia qual a resposta. A gente tinha que saber que a força de atrito era paralela ao plano no mesmo sentido do movimento. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Uma coisa que é importante também que você saiba é que a força de atrito cinética tem sentido aqui contrário ao do escorregamento e tem intensidade, tem módulo constante e dado pela expressão μ, que é um coeficiente de atrito que a gente chama de cinético, multiplicado pelo módulo da força de compressão normal. Já a força de atrito estático não tem um valor fixo. Ela varia entre 0 e o máximo valor, vou colocar aqui força de atrito, e o máximo valor que é dado por μ estático vezes o módulo da normal. Quando a força de atrito atinge o seu máximo valor, o corpo está prestes a escorregar. A gente diz que ele está na iminência de movimento. E se a gente fosse representar graficamente a intensidade da força de atrito em função da força feita, força F, e aqui a força de atrito, enquanto o atrito é estático, eu tenho aqui um gráfico crescente. Quanto mais força é aplicada, mais atrito eu tenho. Até que eu chego num limite em que tem uma queda e eu passo a ter uma força constante. Esse trecho em que a força é constante é o trecho em que o atrito tem escorregamento. Esse trecho crescente em que a força é variável é o sem escorregamento. Esse ponto onde eu tenho a máxima força é o ponto onde acontece a iminência de movimento. Então, fera, lembre, atrito cinético é aquele onde acontece escorregamento. A força de atrito se opõe ao escorregamento, tem módulo constante dado por μ vezes normal. Atrito estático acontece sem escorregamento. E o sentido da força não é contrário ao movimento, é contrário à tendência do escorregamento. Muita atenção com isso. Essa força de atrito é sempre, nos dois casos, tangente ao plano. E quando o atrito é estático, essa força é variável de um valor que vai de 0 até coeficiente estático vezes normal. O valor máximo acontece quando o corpo está prestes a escorregar, a gente chama de iminência de movimento. Tranquilo?